Então, bom dia a todos. Hoje aqui ao vivo na salinha do Pautalk, Sociedade Espírita Maria de Nazaré, que está aberta todos os dias das 8 horas da manhã, mas agora quartas-feiras, o estudo do Recordações da Mediunidade. Esse estudo de hoje nós estamos fazendo 7 horas da manhã, horário do Brasil, e horário de Itália, meio-dia, tá bom? Hoje é 28 de junho de 2017, como tínhamos falado, vamos dar continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade, da médium Ivone do Amaral Pereira, as suas experiências no campo da sua vivência mediúnica. E o nosso capítulo de hoje, continuação na verdade, é o capítulo Complexos Psíquicos, no qual ela tá ali, né, toda contando pra gente como é que estava acontecendo e como iniciaria o contato, a amizade, porque formaria um laço de amizade com o espírito, com a entidade Pedro, que estava morando, vamos dizer assim, na casa do parente da Dona Ivone, que na verdade para Pedro era a casa dele, né, porque aquele terreno é onde ele tinha um casebrezinho dele e ele viveu ali. Inclusive, ele tinha mesmo a Dona Ivone percebeu mesmo que ele tinha as características daquela encarnação dele, como Pedro, como pessoa humilde, pobre, com a doença parecendo elefantise. Dona Ivone percebeu todos os detalhes dessa entidade que se chamava Pedro, né? Agora vamos dar continuidade à nossa leitura. Compreendi que insólita confusão se estabelecera no entendimento do pobre espírito, o qual se via nova casa no local da sua, e a reforma geral do terreno. Também continuava vivendo no seu amado casebre, o que equivale a dizer que, criando ele mesmo seu ambiente através das recordações fixadas na mente, residia como espírito entre nós outros, os moradores do prédio novo, ao passo que, se deitava na sua velha esteira, eu o distinguia deitado no soalho do próprio quarto de dormir de C. A verdade era que tal fora a série de sofrimentos físicos que atingira o chamado Pedro, quando o homem, que, agora, traumatizadas a sua mente e respectivas vibrações, transportara para o perispírito os complexos do estado de encarnação, conservando por isso mesmo as aparências da antiga enfermidade e os sofrimentos outrora experimentados. O volume do seu corpo rotundo ou do seu perispírito nada mais era, portanto, do que ecos mentais da inchação que lhe atacara o corpo carnal, proveniente de dolorosa doença dos rins que degenerara em terrível câncer que lhe invadira totalmente as entranhas. Então ele estava todo inchado, né? E ela caracterizou assim a elefantise pelo fato do inchaço, né? Que era uma doença dos rins, que é o que causava aquele inchaço e tudo mais, e que depois degenerou em um câncer que invadira totalmente as entranhas, causando-lhe o decesso físico. Tudo indicava que ele, Pedro, vivera pobremente no produto de sua pequena horta, e que mais tarde, advindo a enfermidade inclemente, tornara-se miserável, assim morrendo à míngua de recursos. Tratava-se, como se vê, de um pobre ser, assaz ignorante, não propriamente mau, mas difícil de se convencer do estado normal em que vivia, dado realmente a sua pequena capacidade de compreensão das coisas. Então, ela já vem dizendo aqui para nós, né, toda a situação de Pedro. E o que é que vocês notaram mais, assim, que pula aos olhos, na verdade pula aos ouvidos? O que é que impressiona, né, a vocês nesse caso do Pedro, dele estar desencarnado, dele viver assim, dele ter tido essa doença, dele ter uma vivência assim na miséria? O que é que vocês notam? Logo que você chamou, ele vem com que velocidade?
Com a velocidade do som? Com a velocidade da luz? Com que velocidade? Hoje eu tô com Domande Traboquete. Com a velocidade do pensamento, né, Cal? Tudo bem. A velocidade do pensamento é rápida. Tá, pensou, chegou. Então não é que você fala, meu espírito protetor vem aqui, ele vai pegar o ônibus para poder chegar até você. Não. Meu espírito protetor vem aqui, chegou. Porque o pensamento, ele não tem, né, ligação com palavras, na verdade. Ele veste as palavras para poder ser transmitido, mas a velocidade do pensamento, ele é muito rápido. Então, quando a gente precisa, ele tá ali. Então, se o espírito, né, vamos fazer assim. Deixa eu ver como é que eu vou dizer. Eu vou pegar uma questão real que eu tô lidando ultimamente. Assim, ó. Você é uma pessoa que tá super legal, tá fazendo o evangelho direto. Você faz seu evangelho, e não evangelho por ritual, viu, gente? Porque foi pego uma ideia que fazer o evangelho lá é um ritual, sim. É uma ritualística. E não é o objetivo de ritual, tipo, eu vou fazer isso porque eu vou proteger minha casa. É a mesma coisa do que você pegar uma figazinha e pendurar na porta, pendurar uns cristalzinhos, fazer umas coisinhas. Hoje eu tô bem baiana, né? Sentindo meu sotaque. E é a mesma coisa. Porque você tem que fazer a atitude porque você vai estar com a energia dos espíritos, que coisa gostosa, aquele encontro naquele momento com os amigos espirituais. E aí vai vir, quem sabe, se Deus permitir, vem um parente querido. E vai ter aquele confronto, conversar com o filho, com o marido, não sei o que, aquele diálogo, aquele momento que a gente sai da cara da televisão e vai fazer o evangelho, não como ritual. Eu vou fazer porque eu vou botar uma proteção aqui. Se a gente faz só com essa intenção, tem alguma coisa que não tá legal. Nesse raciocínio, a gente tem que repensar. Então, vamos assim, essa pessoa faz o evangelho constantemente, ela mudou muito no seu comportamento, ela tem um marido super legal que participa disso tudo. Então é uma pessoa que, digamos assim, tá no caminho, não é verdade? Tá no caminho, tá se empenhando, tá se esforçando. Aí começa a acontecer umas coisas mediúnicas com ela. É os espíritos que aparecem, são fenômenos físicos, são questões assim. Qual é a lógica? Por que será que isso estaria acontecendo, né? Edna, com a experiência assim, ó. Cláudia, Márcia, qual é a lógica disso? Porque a pessoa tá tudo beleza, e aí tá umas coisas meio sinistras. Vocês são de acordo que a pessoa tá numa vibração mais ou menos legal, e aí a pessoa faz um evangelho gostoso, se sente super bem, aí começa a bater aqui, bater acolá, não sei o que. Não é meio esquisito? Ora, se você tá numa vibração boa, você tá... A Fábio diz pra desequilibrar. Você tá numa vibração assim, acolá, legal, e acontece um negócio desse, você tá em vibração com o seu espírito protetor, porque ele tá por ali, né? Ele tava ali naquele esqueminha bom. A Márcia diz, ela precisa trabalhar alguma coisa que está sendo dada a ela uma oportunidade. A Fábio diz para provar a persistência também. Então, o espírito protetor tá ali. Vocês são de acordo que aquele fenômeno está acontecendo com permissão de Deus? E com permissão dele? Tem um objetivo de nos instruir em alguma coisa. Na verdade, qualquer situação de prova tem o escopo em português. Tem o objetivo de instrução, né? Tem o objetivo de nos instruir. Então, é algum sinal que está querendo aparecer, é alguma coisa que está querendo nos ensinar, alguma coisa está de aprendizado. Então, não tem necessidade que você fique nem com medo, nem querendo botar para correr, para empurrar para o centro espírita resolver para você. A gente pede ajuda para somar contigo, pede ajuda para ser... Mas vocês acham que todo fenômeno físico é perturbação? Sim ou não? Todo fenômeno físico é perturbação, gente?
Aí ele diz, é um alerta, assim, alerta. Pode ser pro bom também, né? Não, então, fenômeno físico não é exatamente perturbação. Não, porque senão Kardec tinha sido perturbado pelo espírito de quem? Espírito verdade, né? Tá Kardec lá e o espírito só? E Kardec procurando o espírito só? Então, às vezes, alerta, acorda, tem alguma coisa. Pode ser um pedido de ajuda. Exatamente. Pode ser um pedido de ajuda. Pode ser para notar. Pode fazer notar alguma coisa. Para você perceber alguma coisa ao seu redor. Pode ser um ampliamento das suas percepções mediúnicas. Enfim, tem que se estudar para se descobrir. Então, não tem como fazer uma escaramancia, botar para fora, dar um banho de sal grosso, dar uns pulinhos aqui na onda, 7 por 1, não dá. É uma coisa que é você que tem que resolver e confiar em Deus. Confiar em Deus e tentar descobrir a raiz disso aí. Mais adiante. Os médiums são colaboradores dos seus mentores espirituais e devem aprender os serviços comuns à vida espiritual quanto antes, visto que muito auxílio recebem para facilitar-lhes os desempenhos. Isso era frase de Facebook, não era, gente? Os médiuns são colaboradores dos seus mentores espirituais e devem aprender os serviços comuns à vida espiritual quanto antes, visto que muito auxílio recebem para facilitar os desempenhos. Nós recebemos auxílio o tempo todo. Recebemos auxílio, mesmo assim, todo mundo caladinho no invisível, quase ninguém aparece, né? Tudo por detrás dos bastidores, mas nós somos assistidos pela espiritualidade e nós temos que aprender o serviço comum. Somos servidores, e aprender o serviço comum. Reparem, aprender o serviço comum não é executar de imediato o serviço comum. Aprender a lidar com aquilo para executar automaticamente, não é verdade? O amigo em questão apenas necessita de amor e caridade. Os médiuns forçosamente devem ser habilitados antes que qualquer outra pessoa para esses certames humanitários. Se não os realizam, é porque não querem. E a mulher, com as tendências maternais que lhes são próprias, obterá resultados superiores com a prática da mediunidade bem sentida e compreendida em todos os seus ângulos. Olha que coisa linda, gente. Em todos os seus ângulos. Então, nós temos, que compreender o médium em si, mais do que as pessoas, o amor e a caridade. Aquele pobrezinho ali estava precisando só de amor, de carinho, de atenção. Ele não estava ali com a perturbação. Você pense o estado que ele estava. Vamos pegar o Pedro agora, né? Que é o nosso objetivo de estudo, bichinho. O Pedro tá bem lá, ó, com os complexos psíquicos dele, com as fixações mentais. E aí, suponhamos que tivesse sido um médium que tivesse visto, mas não fosse Dona Ivone e fosse um médium totalmente despreparado. Totalmente, não tô dizendo um pouquinho, totalmente. A nossa suposição aqui é o extremo, para vocês poderem entender. Aí o Pedro tá lá, né? Tadinho. Aí o médium fica repreendido em nome do sangue de Jesus, botar pra fora esse espírito aqui perturbador. Então me bater folha nas paredes, jogar sal, rezar, terço, gritar, sai daqui, vai embora, meu Deus, me livre desse... Vocês imaginam como é que ele ia se sentir, tadinho? Vocês imaginaram agora? Que situação? Você já pensou se fosse com vocês? Nossa, agredida e se sentir super mal. Meu Deus, o que eu tô fazendo que eu mereço ser tratado desse jeito? Porque se a pessoa tá com fixações mentais, vocês são de acordo que ela não tem noção do que tá rolando? Ele é ignorante, ele não sabe o que é que tá rolando, ele tá lá
cristalizado nos seus pensamentos, coitado, ele não sabe. Se você bota desse jeito pra fora, ele vai ficar como? Se ele for um raivoso, né, Fábio? Ele vai ficar com mais raiva. Mas ele, coitadinho, tava ali carente, abandonado, já pensou? Ia se sentir super mal. Né? Ele ia se sentir super mal. Vocês já viram um cachorrinho com aquela carinha dele abandonado, assim? E aí, se o padrontino não é nem um padrontino, a pessoa de rua bota, vai pra fora, grita o bichinho, bota pra... Você viu a expressão facial que o cachorro faz? Dá uma dor no coração, gente. O bichinho fala, oh, meu Deus. A inocência. Sentido, né? Aquela carinha sem sentido. Então ele ia se sentir super mal e a gente ia faltar de caridade. Vocês sabem que, contando as minhas experiências pessoais, gente, a Fabrícia que eu falei no estudo passado é essa menininha lindinha que tá aí, que chama Fabi Simon, é ela. Falei a Fabrícia, gosta que eu conte os casos, é ela mesma. Ela tá aí hoje com a gente ao vivo. E eu fui aprendendo com os anos, né? É lógico que eu não nasci com esse pensamento, viu, gente? Eu também fui filha de palestra um dia e comi a papa pronta de palestrante, também foi assim, até depois que eu comecei a estudar, pesquisar, enfim. Então, eu também, anos passados, pedia, meu Deus, me livre desse espírito. Meu Deus, me livre. Me deixe, viu? E ficava rezando pra botar pra fora mesmo, né? Pra se livrar. Aí com os anos eu fui amadurecendo, eu fui estudando, eu fui entendendo. E quando eu cheguei no ápice desse conhecimento pro lado da mediunidade com a Ivone, então foi que eu fui entender muito mais, assim, na parte do lidar do cotidiano. E percebendo que não era possível mesmo ficar botando os pobrezinhos pra fora. Então, quando eu via a questão de assim, botar o espírito pra fora, de fazer... repreender, né? Aquela coisa toda, passar e dizer assim, ó, meu irmão, não sei se vai te convir ficar aqui, mas tudo bem, você quer ficar comigo, vamos ficar. Né, paciência, você vai ter que me amar. Sabe aquela questão do Baby? Vocês lembram do Baby Sauro? A família dinossauro? Que ele fazia assim, você vai ter que me amar, você vai ter que me amar. Não tinha um negócio assim? Não é, mamãe? Era, você vai ter que me amar. Você vai ter que me amar. Tem até uma música assim. Você leva o espírito a entender que o final é que vai ter que gerar amor. E é falta de caridade mesmo, você bota a pessoa pra fora, bota com um chute na bunda, né? No bumbum. Não dá. Tem que ser carinhoso com as pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive com os espíritos. Então o espírito, ele pode até cansar a beleza dele. Quando não tem mais transformação, ele pode cansar a beleza dele. Cansa, ele fica cansado, desiste e vai embora. É como diz Kardec pra gente. Que tem questões que os espíritos não se afastam, que a gente tem que cansar eles pela paciência. Pela paciência, cansá-los. Ou seja, ser mais pacientes. Eles testam a paciência, a gente é mais paciente. Eles provocam as pessoas que estão do lado da gente, às vezes, né? Para ter uma confusão. É aí que você é paciente. Você vai ter que me amar, não tem jeito. Uma hora cansa, né, Márcia? Ou cansa... ou vai virar um grande parceiro, que eu boto mais fé, que vai virar um grande parceiro, vai virar um grande amigo, um grande combatente do bem. Eu, às vezes, assim, invisto numa frase muito boa, faço assim, você vai ser um grande trabalhador, eu boto maior fé na sua capacidade, porque você é capaz, eu percebo essa energia sua, essa sua capacidade, basta que você mude o foco. Ou cansa ou aprende e passa a admirar, ser grato pela ajuda. Exato, né? Então a gente, realmente lidando assim com a dona Ivone, a gente compreende bem essa nuance. Da gente abençoar a força da palavra e a sinceridade que a gente mete no que fala, sabe, Fábio? Porque com os espíritos, com o ser humano, outro ser humano consegue ser mentiroso. Se tiver uma dupla vista, fica meio difícil, mas você ainda
percebe algum sentimento antipático, alguma coisa que te impede de sentir a sinceridade. Mas a força da palavra sincera, principalmente com os espíritos, eles percebem, não tem como se mentir. Não tem como você ser hipócrita, ou fingir, ou usar máscara. De jeito nenhum. Eles sabem, porque você emite ou exala, junto com aquela palavra, um cheiro, vamos dizer assim, que se vê a qualidade daquela palavra. Então não tem como mentir, né? Então quando... Bom dia, Elcio, bem-vindo. Olha o Elcio aí, gente. Quando eu converso assim com as meninas ou com os trabalhos que a gente faz, eu sempre estimulo a pessoa a entender que ela pode fazer uma diferença muito grande, que ela pode fazer por ela. Que ela soma com os amigos para fazer força com ela, mas não que ela não é capaz. Vocês entendem? Então eu bato muito nessa tecla da capacidade da pessoa autônoma dela se ajudar. Se ajudar, inclusive, com os próprios espíritos, tá certo? Porque nós vamos lidar com eles, faz parte. Porque a gente pegou uma ideia do mundo, assim, da sociedade, que a pessoa tá endemoniada, que a pessoa tá obsediada. É sempre, hoje a gente usa, fulano tá obsediado, que era antigamente a expressão do endemoniado, né? Só que a gente virou espírita e mudou de expressão. A gente enfeitou mais com mais bonito. Mas vem sempre aquele ranço ali, tá? E que a gente tem que saber lidar com isso. E preciso a conversa, bato na tecla, que não quer dizer que você não se associa aos outros. Não é isso, absolutamente. Quero ser mal interpretada. Mas que você tem uma capacidade enorme de lidar com si. E nessa desenvolvendo a capacidade, você desenvolve o seu próprio psiquismo, você abre campos para comunicação com seu espírito protetor, você quando aumenta a sua confiança, a sua fidelidade para a confiança com Deus, você expande energias melhores. Então é um trabalho assim que você faz interno como se fosse um reciclo, lidando com isso, exala energia e soma com outros. E aí sim, ganha-se força e vamos ficando símiles, né? A Andrea, que gosta de homeopatia, ela sabe a expressão exata que se usa para dizer isso. Seria necessário, portanto, que eu instruísse ou doutrinasse aquele espírito sem promover nenhuma sessão mediúnica, tal como no caso do suicida Guilherme. Vocês lembram do suicida Guilherme? Que ela precisava fazer uma reunião mediúnica e que o centro espírita não deu confiança para ela lá em Petrópolis, e ela ficou num aperto danado. Pois é. Então nesse caso ela não precisaria de uma mediúnica de fato, mas ela precisaria educar o espírito. E no continuar desse estudo vocês vão perceber que toda essa conversa minha tem sentido. Eu faço questão de continuar o estudo, porque esse estudo e o outro, né, era um amigo ignorado, e esse do complexos psíquicos, na vida do cotidiano da pessoa, preenche muito em conhecimento prático, né? Seria como lecionar-lhes os rudimentos da moral do Cristo dentro do lar, como as mães zelosas aos seus filhos, moral que ele absolutamente não possuía, e da doutrina dos espíritos, que ele possuía ainda menos. Então o espírito Pedro, ele não tinha nenhuma noção de moral do Cristo, nada. Então ele ia cuidar dele, ela ia cuidar dele como a mãe. E ela fala essa doçura da mulher, né? Como nós podemos ser boas médiums, nós mulheres, por essa sensibilidade que a gente tem, por causa desse dom maternal que a gente tem. Trabalho preparatório quais os realizados nos centros espíritas, que possibilitasse esclarecimentos maiores no verdadeiro estado espiritual, que ele ainda não conhecia nem podia viver, dadas as precárias condições vibratórias em que se encontrava. Então ela ia fazer um trabalho com ele igual nós fazemos nos centros espíritas,
Nós fazemos aqui, ó, Maria de Nazaré, nós fazemos no GE, nós fazemos na Amália de Godoy, né, dona Edith? Enfim, nos estudos, nos grupos espíritas. Então, sentar, estudar, explicar os rudimentos da doutrina espírita. Ela ia ter que fazer, não com encarnados ou grupos de encarnados, mas com o Pedro. Ela ia trabalhar nisso aí. Mas esse serviço seria antes realizado em corpo astral durante transes de desdobramento. E como de uso no invisível, onde o esclarecimento individual é feito naturalmente, durante conversações amistosas ou em aulas para os mais afins, e não com sutilezas transcendentes como a maioria das sessões mediúnicas terrenas. Então não ia ter um tom de transcendência, mas um tom de bate-papo. E nós fazemos muito isso, né? Vocês sabem disso. Quando nós nos colocamos à disposição do trabalho, os espíritos trabalhadores tiram a gente do corpo e levam para a gente trabalhar nesse diálogo, conversar, instruir. Isso serve para encarnados, isso serve para desencarnados também, lógico. E nós vamos fazer um trabalho de bate-papo. Por quê? Porque por questões vibratórias, às vezes os próprios espíritos não têm acesso àquela pessoa. E como nós somos espíritos com energias animalizadas, o que é isso? Energia de carne, energia assim de quem está encarnado, né? Então nós temos essa probabilidade de fazer um serviço com mais efetividade, né? Com mais força para quem ainda também está nesse mais denso. Então, numa questão vibratória, nós teríamos mais acesso a essas entidades. O Gomes, que é o Elcio, escreveu ali pra gente: a única vez que me coloquei à disposição de um espírito que estava desencarnado, assustei porque ele chegou pedindo socorro porque eu estava morrendo. Existe trabalhos, viu, gente, que é um livro que eu adoro, que é de uma pessoa que eu adoro, apesar de me pegar com ele, muitas outras questões, também eu não foco naquilo que tem um contraste, eu foco naquilo que a gente tem em comum. Então, que é o Valdo, e o livro Projeções da Consciência, o livro, me instruiu bastante também sobre essa questão. E o Valdo saía muitas vezes do corpo para poder ter esses diálogos, né? Com vários tipos de espíritos. Vocês vão ver a descrição dos espíritos lá no livro, que ele saía do corpo para fazer esse tipo de assistência. E Dona Ivone fazia essas atividades. Você vê que bate. Um dia que eu tiver assim, a oportunidade, eu vou ler algumas coisas para vocês. Aí o Elcio continuou: procurei uma amiga que é doutrinadora e que pediu-me calma e que ficasse em preces. Porque pode ser que a gente assuste, mas a gente tem que confiar em Deus. A primeiro impacto a gente assusta, mas a gente tem que ter confiança em Deus. Porque se aconteceu isso, é porque o Espírito Protetor deixou. Tem sempre uma base disso aí, né? Que a gente não tá solto, a Deus dará. A gente tem um cuidado da espiritualidade enorme. Só que o que nos falta é confiança mesmo. E ela continua aqui. Não me atemorizei, é o que ela diz. Não me atemorizei, porém, pois tudo me parecia natural, e lembro-me ainda de que, da primeira vez que me defrontei com a entidade em questão, de modo a poder falar-lhe a fim de iniciar a tarefa que me fora confiada, passou-se o seguinte. Agora vocês vão ver o diálogo deles dois. Coisa muito gostosa. Vamos lá. A Dona Ivone, viu? Bonitinha, Dona Ivone. Bom dia, Pedrinho. Como tem passado você? Vocês percebem um tom de naturalidade? Vocês percebem que não tem aquela formalidade? Bom dia, Pedrinho. Como tem passado você?
exclamei, saudando a entidade. É de notar que as cenas que se seguiram se desenrolavam durante a madrugada, quando já o sono magnético, ou o que quer que seja, era profundo, estando o cérebro já descansado nas impressões do dia, isento, portanto, de interferências. Nossa, só essa frase aqui precisa de uma palestra. Por isso que eu, quando faço estudo, eu demoro. Porque tem que esmiuçar as coisas. Olhe bem, tudo o que tinha ocorrido com ela foi de madrugada. Ou seja, ela estava no sono magnético. O corpo dela estava em sono letárgico. O cérebro estava descansado, isento de interferência. Você lembra, Fábio, que eu estava falando naquele dia sobre essa questão do cérebro sofrer interferência das coisas do cotidiano? Você lembra disso? E quando é assim, isso no caso da psicografia, logo de manhã cedo e tal, porque o cérebro, ele vem bombardeado de informações, né? Então os espíritos nos diz no livro dos médiuns que para eles escreverem por nós, eles têm que nadar no nosso cérebro, que é um inextricável buscar as palavras, porque nós somos bombardeados de informações, das preocupações do cotidiano, dos assuntos que nós absorvemos, seja pela mídia, enfim. A gente não tem foco, a gente não pesca aquilo que os espíritos estão querendo dizer. É um dos grandes problemas da mediunidade, é a nossa falta de foco. Porque nós somos multifocados. Nós temos 1000 argumentos. Você tá falando assim, eu vou fazer um estudo aqui, ai meu Deus, a panela tá no fogo. Então, a Ju tá falando assim, ai meu Deus do céu, a máquina de lavar desligou. São várias coisas que vêm na nossa cabeça. E que não seria de dizer que a Dona Ivone fosse diferente em algum modo. Então, nesse trabalho específico dela, ela estava em sono, o corpo dela estava dormindo e ela deixa um grande ensinamento aqui. Estando o cérebro já descansado das impressões do dia, isento, portanto, de interferência. Ou seja, as impressões do cotidiano interferem nas comunicações, interfere nas nossas atividades. Vamos lá, isso aqui teria muito mais coisa para falar, mas já tá bom assim. No entanto, jamais presenciei escuridão. Outro ensinamento. Era de madrugada, as luzes estavam desligadas e ela, portanto, não experimentava escuridão. Por quê? O que vocês acham? Vai ver, Elcio, experiência. Dona Edna, Cláudia. É muita pressão, né? Chamar pelo nome. Por quê? Tava tudo escuro, não tinha luz ligada. Era de madrugada e ela diz um detalhe importantíssimo. Portanto, não experimentei escuridão. Não presenciei escuridão. Vamos lá? Depois ela dá a explicação. Sentia-me ao contrário, alumiada como pela claridade do plenilúnio, o que faz supor tratar-se de luz própria do mundo invisível, visto que o fato se passar pela madrugada. Nós sabemos, dentro da codificação espírita, que o mundo espiritual tem luz própria. O mundo espiritual não precisa da nossa luz, até porque ela é muito fraquinha. A nossa luz daqui é matéria. Por incrível que pareça. Então, a nossa luz aqui não vai iluminar o mundo espiritual. Iluminar, não vai. Então, o mundo espiritual tem luz própria, dependendo da sua vibração e dependendo de que ambiente espiritual você frequenta, tá certo? Sentindo que era dia e esquecendo-me de que ali me encontrava graças à importante fenômeno mediúnico, eu agia naturalmente e cumprimentava o habitante do além com muito humano bom dia. Olha só,
Ela se sentia ali, ela estava, ou seja, isolou a vida material e estava ali agindo no mundo dele, né? Bom dia, dando-lhe ainda diminutivo para o nome, pois, com efeito, é hábito meu apelidar os meus amigos com diminutivos para seus nomes. O que, aos desencarnados de situação sofrível, pelo menos, sensibiliza sempre, mas não me atrevendo a tais liberdades com as entidades protetoras. Gente, olha que interessante. Perceberam o tom da intimidade? Kardec fala disso com a gente no Livro dos Médiuns. Nós precisamos conhecer muito o Livro dos Médiuns, gente. Porque ele fala que com os espíritos comuns a gente vai aprendendo, tem um tom de intimidade, ele fala disso. E que com os outros não, você fica mais garbado, né? E ela diz assim, que com os outros espíritos ela não falava, né? Não é que ela falava naquele tom. Mas olha o tom de intimidade. E eu acho isso espetacular. Por causa da sensação de carinho, né? O carinho, ô meu filho, ô meu irmão, e tal. E sabe, como disse a Fabrícia, a força da verdade, eles sentem. Ô fulano, aquele jeito assim, com aquele carinho e tal. É a mesma coisa. E como você vai ter a austeridade, muitas vezes, de mãe, a seriedade, mas sempre com benevolência. Porque Kardec fala isso, que tem espíritos que eles são tão endurecidos, eles são tão rebeldes, que nós temos que falar com firmeza com eles. E com autoridade, porém Kardec diz uma coisa maravilhosa, com benevolência. E é lógico, né, a Fabrícia disse ali pra gente, claro que se estabelece um laço de confiança, não é? O carinho, a pessoa sentir que o outro tem carinho por ele. E aí entra aquela história de eu faço por Deus, né? Eu faço por Jesus. Eu faço por Jesus. Vocês imaginem agora que Jesus viesse falar com vocês, né? Aí, vou pegar a Fabrícia. Pra minha cobaia do dia. Jesus foi falar com a Fábio, né, Fábio? Aí, tá Jesus indo falar com o Fábio, você acha que ele ia ser formal? Oi, Fabrícia, sobrenome tudo, CPF. Vocês acham que Jesus ia ser formal? Não ia, né? Bom dia, bem-vindo. Não ia ser formal. Como é que Jesus ia tratar a Fabrícia? De uma intimidade, de um carinho tão profundo, que a Fabrícia ia se sentir irmã imediatamente, invadida pelaquela sinceridade, né? Ia tratar assim num carinho, você diz assim, meu Deus, não é que é meu irmão mesmo desde sempre, né? Não é que é meu irmão mesmo desde sempre? Que é um carinho que não é uma invadência. É a naturalidade, né? A Eliana colocou pra gente vibrações de amor emitidas através das palavras. Não é por isso, por exemplo, que porque as palavras, as vibrações, ela tem tipo um tom vibratório, que os orientais eles trabalham com os mantras. E os mantras têm um tom, né? Um tom de vibração. E que eles usam, tá bom, lá, essa metodologia, mas é o tom da palavra também. Que trabalha, engraçado, né? No nosso cérebro, no nosso psiquismo. Ela continua aqui. Ouvindo o cumprimento, a entidade sorriu satisfeita, tendo eu então compreendido que ela me supunha uma nova vizinha. Olha que engraçadinho, bichinho. Daquelas que lhe compravam as pobres hortaliças, ou levavam pequenas dádivas que o auxiliassem nas suas misérias. Que gracinha, né, bichinho? E respondeu, sem deixar de pelejar com o amarilho das ervilhas. Então, ele entendeu que ela fosse uma vizinha dele,
daquelas que iam comprar as verdurinhas dele, ou ajudar ele. Ô, meu filho, tão um bichinho, né? Ó, lá vai ele, ó. Bom dia, Sinhá. Vai se indo com a graça de Deus. Não ando bom nem nada, Sinhá. Como a senhora vê, estou cada vez pior. Olha. Isso é Ivone, viu? Vejo que você não está muito bem mesmo, não. E trabalhando assim, quer que eu ajude a amarrar as ervilhas, as estacas? Você está um pouco fraco, Pedrinho. Esse serviço é penoso para uma pessoa nas suas condições. E assim você se cansará cada vez mais, respondi, observando que ele gostava de se sentir Marte, a fim de cativar sua confiança antes de mais nada. Dona Edna, a senhora que trabalha com mediúnica, a senhora percebeu que estratégia? Como vai afirmando a realidade da pessoa, entrando no campo de trabalho da pessoa. Olha, deixa que eu faça isso, que eu faça isso por você. Ela tá falando com o espírito, né? Deixe que eu amarre essas ervilhas pra você. E aqui no mesmo tempo ela soltou a flechadinha dela, né? Eu tô vendo que você tá tão cansado. Deixa eu ajudar você nisso aí. Deixa eu lhe dar uma mão. Olha que estratégia. Isso é de uma sabedoria impressionante. E eu digo pra vocês que funciona, porque trabalham com mediunidade usando esse tipo de técnica e funciona perfeitamente. A Cláudia tá aí de testemunha. Quando a gente entra, são casos diferentes, vários casos diferentes, né? Por exemplo, o espírito chega desesperado, correndo de algum lugar, e na hora, logicamente, vem a intuição, né? De como é que a gente vai falar. Vou pegar uma suposição, ele veio correndo porque está sendo perseguido. Aí ele chega assim esbaforido, correndo lá fora, não sei o que. Você faz o jogo dele. Não, meu irmão, você tá certo. Peraí que a gente vai fechar as portas agora. Fique tranquilo, respire aí fundo. Aqui você tá protegido. Nós vamos dar um copo de água pra você, dar uma respirada. Não, mas estão me perseguindo, vão me pegar. Não, você não se preocupe, aqui eles não vão entrar. Aí você é de dizer, tem barreiras, as portas são pesadas, ninguém entra. Só entra com autorização. Ninguém nunca entrou, não vai ser agora, você pode ficar tranquilo. Ainda bem que eu achei esse lugar. Ou então, como foi que você me conheceu? Aí você vai conversando com ela. Pois é, você chegou no lugar de socorro. Ai, que bom, meu irmão, que você chegou aqui. Você sabe, a gente tava preocupado com você. Ah, sim? Você me conhece da onde? Não é? Ah, a gente lhe conhece. Graças a Deus, é de hoje que a gente tá lhe esperando. Ah, meu Deus, Deus é tão bom que você chegou. Deus? E por que Deus? Foi, meu irmão, foi Deus. Ah, que alegria ter você aqui conosco. Ó, aí daqui a pouco ele já tá ali acolhido, todo sentido querido. Aí, mas eu corri porque, vamos supor, né? Tava com raiva de fulano e porque... Pois é, vamos fazer o seguinte... Agora você vai descansar um pouquinho, você vai tomar essa água, tem esse menino. Aí você sente a intuição, se tem um mentor, não tem. Você diz, constrói a imagem para ele. Se sente acolhido. Agora vamos lhe escutar. Então, você tem problema com fulano, né? Ah, meu irmão, mas preste atenção, ó. E você vai ligando, como você tá falando com uma pessoa comum. Isso não tem rendido nada para você. Olha, é possível que um menino na sua idade, você tem que ficar correndo o tempo todo, você precisando de um carinho, de uma mãe, de uma casa? Ou então ser uma pessoa de idade, né? Você já chegou nessa idade, que é o momento que você tinha que estar descansando, pensando nos seus netos, ajudando com sua sabedoria, com sua experiência. Você tá aí pensando, perdendo. Aí a pessoa já vai... Vocês entendem o tom da intimidade? E isso é espetacular. Porque esse carinho que na verdade a gente fala com sentimento, o espírito sabe, ele percebe, né? A Eliana colocou ali pra gente,
Nos chega a emocionar esse diálogo, do ensinamento, muito diálogo com os espíritos nos trabalhos mediúnicos, exatamente. Só que você percebe, Eliana, ela não tá nem, o que eu disse também numa reunião mediúnica, a gente pediu a opinião da dona Edna e tal, mas isso ela tá fazendo sozinha, entre aspas, né, que ela tá com o Charles, logicamente, por detrás dela, como em outros casos ela conta, ela estava com o Dr. Bezerra, em outros casos ainda com outros espíritos que estavam dando essa assistência no invisível, vamos dizer assim, para ela ter esse diálogo. E ela percebeu que, porque quando a pessoa tá num problema, ela vai ter a razão. Ela não gosta de ter razão? Se o espírito chegar, né, e disser assim: eu tô com ódio de fulano porque me fez não sei o que e tal, e você chegar a afrontar ele vai ficar mais chateado. Por exemplo, a Fábio tinha dito um pouco antes ali, aumentaria a raiva, né? Ele vai ficar chateado. E se você disser assim pra ele: poxa, é mesmo. Ah, porque me fez... Foi, né? O pior, meu irmão, que você tem razão. Pois é, tá vendo o teu mesmo? É, você tem razão, você tá certíssimo. Eu nem sei se no seu lugar eu fazia a mesma coisa. Ah, é, tá. Aí você começa o diálogo. Porque você entra no campo da pessoa. Entra no jogo dela. Dá razão que naquele momento ela tem mesmo, né? Limitada, porque logicamente não tem uma visão de reencarnação, não tem uma visão de justiça de Deus, tá se sentindo desamparado, tá com raiva, tá magoado. Você vai entender, você vai entrar no campo do sentimento da pessoa e ampliar para ela o verdadeiro sentimento. Porque o objetivo ali é que ela esteja buscando a sua felicidade, a sua melhora. Você está preocupada com ela estar bem. Em consequência, você vai ajudar a pessoa no qual está sendo perseguida, vamos dizer assim. Mas não é que você saia desse corpo, saia, demônio. A pessoa fica ofendida. Porque pensa bem, a pessoa te espisoteou, te magoou, te humilhou. E nego ainda te bota pra fora chamando você disso, daquilo outro. Não é horrível isso? Não é horrível? Não é uma falta de caridade? A pessoa não tem entendimento de reencarnação. Ela não sabe que ela são leis de causa e efeito, que ela não sabe nada disso. Você vai trabalhar com ela o carinho, o acolhimento. Não é? Né, Nelson? O Elcio colocou ali pra gente: o amor libera aquele que o cultiva. E vai trabalhando, ela vai entendendo. Às vezes os espíritos não vão ceder pela pessoa na qual tá perseguindo, mas às vezes os espíritos vão ceder pela ascendência moral que você tiver no seu pedido. Porque se diz assim pro espírito: meu irmão, eu estou lhe pedindo, né? Eu estou lhe pedindo. Tô aqui humildemente lhe pedindo uma chance de você me escutar. Se você tem uma ascendência moral, uma energia, o espírito para lhe ouvir. É mesmo. Então, por você, hein? Não é por fulano não, porque é mordido com aquela pessoa, né? Tá bom. Não é sempre assim, logicamente. Tô dando exemplos fatíveis, né? Que podem ser. Tem uns que não tem jeito mesmo. Mas tem situações assim que são ligadas à ascendência que a gente tem. Ela continua: ele aceitou o oferecimento e eu me pus a ajudá-lo no trato às queridas plantas. O que não deixava dúvidas era que as minhas próprias vibrações se conjugavam positivamente com as ondas vibratórias que dele se distendiam, e eu vi o terreno tal como fora no outro tempo. Ou seja, perceberam que ela entrou no campo também dele? Entrou no campo do pensamento dele, se estendeu. Enquanto as hastes das ervilhas e as estacas de taquara
pareciam tão sólidas ao meu contato como se tratasse efetivamente de realizações terrenas. A tira de Imbira, inclusive, que eu vi estalar ao ser, por um de nós dois, sacudida para amarrá-la aos arbustos, aos detalhes, era real. Não é que ela tocava na estaca e passava a mão dela, transparente, sabe? Aquela coisa que você tenta pegar, mas você não segura. Era matéria mesmo. Ele construiu tudo aquilo, ela participou daquela construção dele e vivenciava cada minutinho que ela estava ali com ele. Mas nós continuaremos a semana que vem, porque nós temos muito do que falar, muito do que tratar sobre esse argumento que enriquece o nosso trabalho. Eu tinha dito para vocês quando eu comecei esse estudo, não sei se a dona Edna lembra, existirão certos capítulos que são assim a luva da nossa mão. E o capítulo Amigo Ignorado e esse capítulo Complexos Psíquicos é o que mais se encaixa do cotidiano. No cotidiano. E eu espero, não é, dona Edna? Você lembra quando eu disse isso? Porque você fala, puxa vida, que coisa curiosa. E conseguir encaixar essa realidade para nossa realidade mesmo. Do nosso eu. Recordações da Mediunidade é um livro que diz assim para você, olha, não precisa ser só comigo, eu, Ivone, mas isso serve também para ti. Então sai do patentado intelectual, sabe? O irradiundível, onde a gente não chega a o dia a dia, o cotidiano nosso. E isso é a importância desse estudo, no qual, por isso eu fiz questão de começar os estudos da Ivone por esses livros e não pelos romances, entendem? Porque eu poderia ter começado pelos romances, né? Mas preferi por esses, porque nós precisávamos mesmo desse início de lidar com os estudos da mediunidade, com a mediunidade por esses dois livros, o Devassando e o Recordações. Porque quando nós começarmos algum romance, vocês vão se sentir tão íntimos que vão parecer que vocês são irmãos sanguíneos de Ivone do Amaral Pereira. Não é? Concluindo nosso estudo de hoje, né? E a Cal colocou ali, é pensar e saber. Isso acontece mesmo e não só comigo, tá vendo? É isso mesmo, Cal. Perfeito, o pensamento é exatamente esse. Vamos orar para Deus agora, agradecendo aos espíritos amigos juntos por essa oportunidade de estarmos juntos, de aprendermos juntos, de poder trazer, Senhor, para o cotidiano nosso aprendizado para comparar com a nossa vida do todo dia, nessa compreensão que as atividades mediúnicas, que as atividades, muitas vezes, a nossa capacidade anímica é uma coisa normal, comum, e que nós podemos sim nos ajudar no coletivo, mas ajuda-nos, Senhor, a compreender que a força para que essa mudança se efetive, para que a compreensão se concretize, tem que partir de dentro de mim, do meu interesse, da minha vontade. Ajuda-me, Senhor, a sair de cima do muro. Ajuda-me, Senhor, a decidir, a investir para o bem. Ajuda-me, Senhor, a sair da neutralidade e efetivamente ser uma semeadora da Tua luz, do Teu bem, do Teu amor. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de estudo. Anos se passam e nós estamos aqui, perseverantes. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Um beijo, pessoal.